Olá, queridos, nós aqui novamente para darmos sequência então ao nosso estudo sobre a comunhão. E semana passada tivemos então a nossa introdução falando da importância da comunhão, porquê da comunhão, o que era a comunhão, e passamos uma tarefinha para vocês, né? Tá lembrado que nós passamos aquela tarefinha básica, não é? Que era para você fazer uma ligação. A ideia de fazer essa ligação é exatamente, querido, quebrar algumas coisas, alguns paradigmas que a gente tem, de avançar um pouco, de conquistar algumas coisas no que diz respeito à comunhão, sairmos um pouco da superficialidade e afundarmos um pouco mais nos nossos relacionamentos. E também passamos para você uma tarefa que era a leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 1, os versos de 35 a 42, e respondesse aquelas 4 perguntas que nós passamos para vocês. Lembram disso? Então vamos lá, rapidamente passando aqui, dando algumas sugestões daquilo que a gente acredita que seriam as respostas daquelas perguntas, para que você não fique em suspense, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente colocou foi: o que você acha que a multidão entendeu quando João Batista indicou que Jesus era o Cordeiro de Deus? Então, a gente acredita que a multidão, ela entendeu que Jesus Cristo, ele era o sacrifício prometido, né, pelos pecados do mundo, como a palavra de Deus já havia declarado. Segunda coisa, como você encara a ideia, né, de que os 2 discípulos de João seguirem a Jesus naquele mesmo dia? Então, existem algumas coisas que a gente pensa, né? Uma delas é que eles não tinham uma mínima ideia o que eles iriam encontrar, não é? Certamente João já havia dito para eles sobre a figura de Jesus. Então, quando ele ali afirmou, eles foram até Jesus, mesmo não sabendo que os aguardavam, pela fé, eles seguiram a Jesus. E o terceiro ponto é o que você entende da expressão que Jesus disse: vem e vê. Ele falou para os discípulos, antes dele fazer essa afirmação, não é? Para esses 2 discípulos, ele tinha feito uma pergunta para eles. Não sei se você se lembra que no texto ele diz: o que vocês estão procurando? O que procuram, não é? E depois disso é que ele falou: vem e vê, né? Eu creio que o que Jesus estava dizendo, querido, era dando a oportunidade para aqueles discípulos, para que eles pudessem examinar, não é? Na própria vida de Jesus, com seus olhos, aquilo que ele era. E por fim, a última pergunta é: por que Jesus mudou o nome de Simão, né? A palavra Simão significa areia ou pedrinha, e Jesus mudou o nome dele para Pedro, que quer dizer rocha. Eu acredito que Jesus estava começando um trabalho de mudança da imagem que Simão tinha de si mesmo. Então, quer dizer, a gente vai entender pela história de Pedro, né, que ele seria uma peça muito importante no ministério de Jesus. E por isso, Jesus precisava restaurar a identidade dele. Então, hoje, como a gente falou no estudo introdutório, a gente vai entrar falando um pouco sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos. Como foi esse encontro? E a gente, ao mesmo tempo, entendendo esse texto aí, desses primeiros discípulos se encontrando com Jesus, a gente precisa pensar também, e eu quero levar você a pensar como foi o seu encontro com Jesus Cristo. Eu quero falar, pegando por base os encontros dos discípulos, e às vezes falando até mesmo do meu próprio encontro com Jesus. Então tem algumas questões, algumas perguntas aqui, e algumas afirmações que eu queria que você refletisse. A primeira delas é a seguinte: qual era o seu nome quando você foi atraído a Jesus pela primeira vez?
Existe aqui algumas sugestões, eu vou dizer qual que seria o meu, tá bom? Então vamos lá. Seria Davi, o desesperado, Carlos, o culpável, Tânia, a temerosa, Célio, o confuso. Qual que seria o seu nome quando você encontrou com Jesus? Eu acredito que o meu era João Márcio perdido, né? Totalmente perdido. Então, quando eu me encontrei com Jesus, acredito que o meu nome seria esse. E o que atraiu você até Jesus? Eu sei o que me atraiu até Jesus, mas o que atraiu você até Jesus? Foi a evidência histórica? Foi os seus pais que te levaram, né, para Jesus? Foi alguma insatisfação com a sua vida? Ou uma busca pela verdade? Ou um desejo de entender o significado da sua vida? Muitos são os motivos, queridos, que podem nos levar até Jesus. Eu não sei o que te levou até Jesus, a encontrar Jesus. Eu sei o que me levou a encontrar com Ele, assim como os discípulos tiveram um encontro com o Senhor. Mas pense um pouco naquilo que levou você a encontrar Jesus. A terceira coisa é, se na atual circunstância te fosse dado um apelido para descrever a sua condição espiritual, qual seria? Nós estamos falando da atualidade agora, tá? Qual que seria um apelido que caberia para você, ou naquele momento onde que você encontrou com Jesus, né? Nós estamos olhando para trás, melhor dizendo. Então você não vai pensar na atualidade agora, não. Pense no seu encontro com Jesus, quando você encontrou com Ele. Se você fosse receber um apelido, qual que seria? Tem algumas sugestões aqui. O escorregadio, caindo num lugar perigoso e difícil. Rock 2, superando as quedas. Quase, nunca triunfando, mas sempre procurando. Aprendiz, aproveitando de tudo. Graças, agradecido pelo que Deus fez. Paciente, Deus está operando. Desligado, sozinho, sem muito propósito. Imagino que muitos apelidos passaram pela sua cabeça, não é? Eu poderia me encaixar em alguns desses aqui que foram colocados, mas pense um pouco, né? Qual que seria o apelido que se encaixaria mais com a sua realidade. 4. Qual é o principal obstáculo que no presente momento agora está impedindo você de crescer espiritualmente? Seria não saber o que Deus quer? Seria dificuldade em manter uma disciplina diária? O fato de sentir-se sozinho? Ou medo de cair? Falta de tempo? Até falta de tempo nesses dias está um pouco delicado, apesar que algumas pessoas já voltaram a trabalhar, mas tem gente que ainda está tendo bastante tempo, não está sabendo o que fazer com o tempo. Mas o que tem servido de obstáculo para o seu crescimento espiritual? Jesus falou para os discípulos: vinde e vê. O que eu gostaria de conhecer na casa de Jesus? Se eu fosse ter com Jesus, o que eu queria ver ali? O que os discípulos viram? O que você gostaria de ver ali na vida de Jesus? Imagina na casa dele, né? Os livros que ele lê, como ele trata o seu companheiro de quarto, a sua habilidade em cozinhar. Eu tenho me revelado nesses dias na minha habilidade de cozinhar. Seu estilo de vida, como ele age quando está em casa, como ele
te trata quando está sozinho com Ele? Confesso para vocês que, encontrando com Jesus, eu tinha uma necessidade muito grande de ouvir dele algumas coisas. Havia algumas indagações dentro de mim que eu queria sentar com ele, conversar com ele e perguntar para ele. Quem que você levaria com você para estar com Jesus quando você fosse vê-lo na sua casa? Pode ser da sua igreja, da sua família, da comunidade, trabalho. Você levaria o seu melhor amigo, o seu pior inimigo, um colega de trabalho, um membro da sua família, qualquer desconhecido que você encontrasse pela rua? O que isso tem a ver, meus amados irmãos, com a comunhão? A maneira que nós nos encontrávamos faz muita diferença como a gente se encontrou com Jesus. E o que esse encontro com Jesus, ele transformou na nossa vida. Uma coisa é aquilo que nós éramos. Outra coisa é o que o encontro com Jesus, o que essa comunhão com Jesus causou na nossa vida. Eu quero terminar esse tempo de meditação fazendo uma oração pela sua vida. E queria que você pensasse um pouco em algumas coisas que a gente estava compartilhando aqui. Entre elas, o que tem sido obstáculo na sua vida para o seu crescimento espiritual? Qual tem sido a sua condição espiritual hoje? Será que você está forte com Deus? Será que você está abalado? Como está a sua comunhão com Jesus Cristo? Quero fazer uma oração e logo depois eu quero deixar novamente aqui algumas tarefas bem importantes para que a gente possa compartilhar na nossa próxima lição. Amém? Vamos orar comigo? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, Pai, a vida dos meus irmãos diante de Ti. Deus, eu quero agradecer por esse momento tão especial que o Senhor me concedeu de estar juntamente com eles. E que o Senhor nos ajude a compreender que a minha comunhão com os meus irmãos, com a minha igreja, com a minha família, está intimamente ligada com a minha comunhão com o Senhor. Deus, nos ajude a crescer e a praticar essa comunhão, para que haja também vida em nós, para interagir com aqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, próxima aula, a gente vai ter uma lição muito interessante. Essa aula nós olhamos um pouco para trás, para o passado, e na próxima aula nós vamos olhar para frente, para o futuro. E eu quero te dar um exercício muito joia que eu estou praticando na minha vida nesses dias. Que o nosso próximo estudo, que vai ser focado no futuro, vai ter como uma tarefa você colocar em um papel aquilo que você gostaria de fazer com ou através da sua vida, não é? Ou que Deus poderia fazer através de você ou com a sua vida nos próximos 10 anos. Daqui para 10 anos, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de realizar em Deus, não é? Tem um texto de Atos, capítulo 2, versículo 17, que pode servir de base para você pensar. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens serão visões e sonharão vossos velhos. Pense e escreva da seguinte maneira, nas seguintes áreas, essa indagação que foi colocada para você. O que você gostaria de fazer ou ser daqui 10 anos? Pense em sua relação com Deus, como que seria? Quanto à sua relação com seu cônjuge, se você é casado, com a relação com seus filhos,
quanto à sua igreja, quanto ao seu trabalho, às suas condições financeiras, quanto ao seu estudo, à sua vida profissional. Coloque isso num papel, pense como que será a sua vida daqui até 10 anos, ok? E a gente vai trabalhar um pouco esse exercício no próximo estudo. Tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Até lá!